Bom dia, lindos. Como vocês estão? Preguicinha, né? Ficar em casa assim. Ai, ai, meus lindos. Esperar só um pouquinho para ver se os outros amiguinhos entram. E aí, Gustavo, tudo bom, meu lindo? Eu registrei uma parte da nota de vocês já observaram lá, né? O que ficou pendente lá de fazer o registro. Eu estou só aguardando um pouquinho para fazer esse registro, tá? A escola pediu que nós fizéssemos uma segunda semana de prova semana que vem, mas no nosso caso não há necessidade, porque nós já finalizamos essa questão da distribuição de notas. Semana que vem eu vou tirar aí talvez alguns minutinhos ou uma aula só para resolver algumas pendências caso existam, tá bom? Então, assim, provavelmente durante esse feriado nosso aí, né, já que não tem muito o que se fazer, apesar que vai começar a terceira temporada de Dark, mas eu vou aproveitar e vou registrar o resto das notas de vocês e aí a gente vê o que falta, o que ficou de pendência, tá bom? Consigo. Eu baixei ele agora, é porque eu mudei de slide, inclusive. Eu salvei ele aqui no Drive de vocês, na pasta do Google Drive de vocês, e estou gerando o link. Vamos lá. Tudo bem. Tá aí. Vê se vocês conseguem depois baixar direitinho, né? Para não precisar ficar fazendo anotações e tudo, né? Para vocês acompanharem de boa. Ai, ai. Já temos 20 filhotes aqui, 21 agora. 20 na realidade, né? 21 é comigo. Vamos lá, então. Tirar uma aula para ouvir música. O que vocês acham, hein? Pô, eu tenho um toca-disco massa. Eu gosto de música. Ai, mas vocês precisam ouvir um vinil. É diferente. Não é a mesma coisa de um CD, desse negócio que a gente escuta de Spotify, essas coisas assim. Tem a Amazon também, né? É diferente um vinil. Aí, diferente. Né? É difícil comprar, eu tenho poucos ainda, né? Que eu já tive muitos, mas minha mãe mandou na época desfazer, né? E agora, velho, eu tô refazendo minha coleção de vinil. Lindos, vamos lá. Ah, não, isso é relíquia, você tem que guardar, Letícia. Inclusive, alguns valem uma fortuna, tá? Diga-se de passagem. Né? Só se eu entrar na internet e você olhar assim o preço de disco de vinil, você vai ver. Alguns são muito caros. Mas vamos lá, galera. É, Nós vamos começar a discutir então agora, né? Nós já até começamos na realidade, né? Mas nós vamos continuar a discutir agora sobre período regencial, tá? E aí, nós não vamos correr muito com isso, nós vamos fazendo devagarzinho, porque já é matéria mesmo, não é mais revisão, não. Então, por isso, a gente precisa dar uma atenção, assim, especial mesmo a esse conteúdo, tá bom? Bem, então, olha só, o período regencial ele foi um período bem conturbado da história brasileira, né?
aquele período entre a abdicação de Dom Pedro I e a posse de Dom Pedro II, tá bom? Um período de apenas 9 anos, mas um período bem conturbado. Uma coisa que a gente precisa entender é que até 1831 as elites elas eram beneficiadas pelo governo, mas elas não participavam efetivamente do governo, tá bom? Ah, mas com Dom Pedro I tinha um parlamento, sim, mas um parlamento com poder moderador, entendeu? Dom Pedro mandava e desmandava no parlamento. Agora, durante o período regencial, as elites tiveram o gostinho do poder, beleza? E esse gostinho pelo poder fez com que o segundo reinado fosse diferente. Existia ainda um poder moderador, Dom Pedro utilizou ele bastante, mas as elites começaram a criar interesses pela participação direta na política, tá bom? Bem, então nós tivemos aí qual foi o significado histórico da abdicação de Dom Pedro I, o que representou o período regencial, como eu falei com vocês, né? A ascensão da aristocracia, a população começou a se manifestar de uma forma geral, camadas empobrecidas, camadas médias e elite, tá? Nós tivemos movimentos para todos os gostos, Farroupilha, que foi um movimento de elite, Sabinada, que foi um movimento de camadas médias, né, de classe média, como o pessoal fala mesmo. Tivemos a balaiada e a cabanagem, que foram de camadas populares. Tivemos revoltas de escravos, como a revolta dos malês, beleza? Então, assim, foram vários e vários e vários movimentos, muitos, muito marcantes aí nessa fase, tá bom? Então, essa questão do período regencial trouxe um confronto direto entre dois grupos políticos. Um grupo que desejava a descentralização administrativa, um grupo que vamos chamar de liberais, né, ou progressistas em alguns autores, e um grupo regressista ou conservador que defendia o centralismo, todo o poder nas mãos do imperador assim que ele assumisse, obviamente, tá? Então, nós tivemos durante essa fase, né, do período regencial, a ascensão da aristocracia, a aristocracia passou a governar o Brasil, o povo, de uma forma geral, passou a se manifestar, e aí nós tivemos as lutas entre o Partido Liberal e o Partido Conservador pela centralização ou descentralização das províncias brasileiras, tá bom? O que significaria descentralizar? Né? Dar autonomia, deixar a província criar impostos, deixar a província criar leis, ok? Deixar que a província caminhasse com um pouco mais de liberdade. Centralizar seria, obviamente, o oposto disso, beleza? Bem, como eu falei com vocês, existiam basicamente 3 grupos, né? Esses 3 grupos aí, os mais importantes foram esses aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui, ó, tá passando uma bolinha vermelha aqui que vocês observam. Os liberais moderados ou chimangos. Por que eles foram os mais importantes? Foi justamente desses liberais moderados que saíram os conservadores e liberais que eu citei há pouco, ok? Então, desses 3 partidos, esse aqui foi o mais importante, e nós vamos perceber o porquê. Bem, existia um grupo chamado de restauradores, que também tinha um apelidinho de caramurus, beleza? Vocês nem tanto, mas talvez os pais de vocês lembrem que lá no centro de Vitória tem o viaduto Caramuru, beleza? Lá perto do Parque Moscoso. Essa nomenclatura Caramuru faz referência a esse grupo aqui no Espírito Santo. No Espírito Santo nós tínhamos os Caramurus e os Peruás, beleza? Fazendo referência mesmo aos peixinhos. Caramuru é um peixe, Peruá é um peixe. O Caramuru é um peixe que não é tão interessante, é um peixe arredio que machuca muitas pessoas, beleza? Machuca muitos banhistas, enquanto o peruá é um peixe, né, que desde, né, dos séculos anteriores
compunha a mesa do capixaba. Então, caramurus e peruás no Espírito Santo seriam esses restauradores e liberais, ok? Bem, então nós tínhamos esses restauradores, que eram os caramurus, eles eram comerciantes, eles eram militares, eles eram portugueses, tá? Esses caramurus, esses restauradores, eles vinham lá do Partido Português. Para quem lembra, no primeiro reinado, né, no finalzinho, na crise do primeiro reinado, nós falamos da Noite das Garrafadas, quando membros do Partido Português e do Partido Brasileiro se degladiaram no Rio de Janeiro. Esse partido português deu origem aos restauradores, beleza? Que eram os portugueses, comerciantes e militares. O José Bonifácio liderava esse grupo, tá bom? Lembrando que o José Bonifácio era o tutor de Dom Pedro II. Ele foi o responsável por Dom Pedro II após a saída de Dom Pedro I, após a abdicação e o seu retorno para Portugal. O que esses restauradores ou caramurus queriam? Eles queriam o retorno de Dom Pedro I, eles queriam um absolutismo, ou seja, que Dom Pedro mandasse em tudo, só que eles desapareceram em 1834. Sabe por quê? Dom Pedro morreu, simples. Em 1834, Dom Pedro I morreu, então não tinha mais o que restaurar. E aí o grupo dos restauradores ele foi enfraquecendo. O José Bonifácio foi perdendo espaço político para o padre Diogo Feijó. Existia uma luta política aqui, um confronto entre José Bonifácio e Diogo Feijó, beleza? O Diogo Feijó ele saiu prejudicado no início, mas depois ele conseguiu uma certa virada contra o José Bonifácio, né? E nós vamos percebendo esse confronto político. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês em alguns slides. O outro grupo eram os liberais moderados, que eram chamados de chimangos. Todo mundo tinha apelidinho nesse período, beleza? Se eu tivesse aí nesse período, eu seria o Bola de Fogo. Bem, mas voltando aqui, então, né, os liberais moderados, eles também eram chamados de chimangos. Chimango é aquele pão de queijo paulista, baiano, existe uma briga entre os dois estados para saber de quem é esse pão de queijo, mas é um biscoitão parecendo um pão de queijo, tá bom? Então, liberais moderados ou chimangos. Esse grupo aí dos liberais moderados ou chimangos, eles eram a nossa aristocracia rural, aqueles que governaram o Brasil durante essa fase, liderados pelo padre Diogo Feijó. Não esqueçam dessa fera, ele foi muito importante durante o período regencial. Nossa, agora vai entrar o Rio Grande do Sul também, Gustavo? Não sei. Eu sei que o pessoal de São Paulo diz que é de lá. Já teve colega baiano afirmando que era de lá da Bahia esse trem. Inclusive, um amigo que mora aqui perto de casa, ele até fez uma vez pra gente. Não sei se é gaúcho, não. Eu acho que é paulista, na boa. Mas, né, não vou entrar nessa briga por um chimango, não. Voltando aqui, a aristocracia rural, né, ela que governou efetivamente, o padre Diogo Feijó na liderança dessa aristocracia. O que eles queriam? Eles queriam a manutenção de uma monarquia centralizada com um voto censitário, ou seja, com a participação da elite. Voto censitário, governo de elite, ok? E os outros aqui, esses aqui, né, conseguiram muita coisa, não. Eles eram os liberais exaltados, também chamados por isso de farroupilha. Todo mundo que defendia a República, que era muito de oposição durante esse período, era chamado de farrapo, tá? Porque depois nós vamos falar da Guerra dos Farrapos, né? Mas já era uma nomenclatura anterior à Guerra dos Farrapos. Pessoas que eram de oposição, pessoas que eram muito radicais, eram chamadas de farrapos, beleza? Então, liberais exaltados ou farrapos, eles representavam as classes médias, as camadas médias da população, médicos, advogados, engenheiros, né? Então, um grupo intermediário aí entre a elite e as camadas populares, liderados pelo Cipriano Barata. Cipriano Barata que teve envolvimento em vários movimentos, como
a própria Confederação do Equador, beleza? Bem, o que eles defendiam? A descentralização, né, a autonomia das províncias e o mais forte desse grupo, né, eles defendiam a república. Eles queriam acabar com a monarquia e estabelecer a república no Brasil. Ok? Então, era uma mudança significativa. Por isso que eles eram os liberais exaltados. Eles estavam lá no campo dos radicais, porque defendiam república. Tá bom? Porque assim, a gente tem uma noção hoje de radical bem diferente. Então, naquele período, eles eram radicais porque defendiam a república. E o comum era a monarquia, no Brasil, obviamente. Conseguiram pegar esses três amiguinhos, restauradores ou caramurus, liberais moderados e liberais exaltados. Os mais importantes para a gente aqui, os liberais moderados. Nós vamos ver agora. Beleza. Não sei se está grande para vocês o suficiente, mas é só apertar o Alt F11. É Alt F11 ou Ctrl F11? Não. Alguma coisa é F11. Né? No meu é o isso, Gustavo. FN F11. O meu foi isso também. Então, assim vocês conseguem ver um pouquinho maior, né, esse slide. O Partido Português, como eu falei com vocês, né, para não mentir sozinho, eles representaram os restauradores ou caramurus, tá bom? Militares e comerciantes. Quando esse grupo deixou de existir em 34, porque Dom Pedro I morreu, né? Eles não iam insistir que um defunto assumisse o poder, apesar que eles eram portugueses, eles foram para o partido regressista ou conservador, beleza? O Partido Brasileiro, ele se dividiu em liberais moderados ou chimangos e liberais exaltados ou farroupilhas. Os moderados defendiam a monarquia, os exaltados defendiam. Tranquilo, Henrique, rola isso. Os liberais exaltados, eles defendiam a república, beleza? Então, os moderados, monarquia, os exaltados, república. Esses dois grupos, mais tarde, foram se unindo. Nós vamos perceber que, né, os liberais exaltados, eles não tinham força política, a representatividade deles defendendo a república era muito pequena. Depois nós temos a origem do Partido Progressista ou Liberal, ok? Então, Partido Liberal e Partido Conservador foram os dois grandes partidos aí do segundo reinado. Eles que ficaram se degladiando, lutando pelo poder e intercalando entre o poder, né? Dom Pedro II, nós vamos perceber isso lá no segundo reinado, né? Ele estabeleceu vários gabinetes, ok? De conservadores e de liberais. Avançando um pouquinho mais, né? Como que ficou dividido politicamente esse período? Esse período ele ficou dividido em regências trinas, três pessoas no poder, meio óbvio, né? E unas, uma pessoa no poder, tá bom? Na fase da regência trina, das regências trinas, nós tivemos uma regência trina provisória e uma regência trina permanente. A regência trina provisória, ela fez só a transição entre o primeiro reinado e o período regencial, um governo de adaptação, beleza? Esse governo ele foi composto, né, por grupos já liberais e conservadores e exército. O exército ele foi fundamental durante essa fase do período regencial porque existia um grande medo no Brasil. Qual era o grande medo do Brasil durante o período regencial? Que o Brasil se fragmentasse, que o Brasil seguisse o caminho da América Espanhola. Quando a América Espanhola se tornou independente, acredito que vocês lembram disso,
ela se fragmentou, deu origem a vários países, Argentina, Paraguai, o Uruguai se tornou independente do Brasil, né? Nós falamos disso lá no primeiro reinado, Bolívia, Venezuela. Então, a América Espanhola deu origem a vários países. Existia o medo que o Brasil se fragmentasse e desse origem também a vários países, beleza? Por isso da participação do exército durante o período regencial. Então, nós tivemos aí os senadores Nicolau Vergueiro e Carneiro Campos, beleza? Carneiro Campos, Nicolau Vergueiro, tá? Nós vamos falar do Nicolau mais à frente no segundo reinado novamente. E nós tivemos um membro do exército, esse bonitão aqui no meio pra gente aqui, né? O brigadeiro Francisco de Lima e Silva, tá bom? Lembrando, brigadeiro patente, tá bom? Eu não sei se eu já contei para vocês a história do docinho brigadeiro, mas essa eu tenho que contar pessoalmente. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, se eu não contei a história do brigadeiro, me cobrem, tá? Porque é fantástica como que surgiu esse docinho. Não vou não, porque é a única piadinha que eu conto de período regencial é a história do brigadeiro. Não vou esquecer não. Eu acho que eu já contei isso para vocês. Bem, mas vamos lá. Avançando aqui, então essa regência trina provisória fez a sua transição, né? Um governo bem complicado, porque 3 pessoas no poder, um tentando mandar mais do que o outro, e nós mantemos uma divisão aí política. Na regência trina permanente, houve uma manutenção dessa divisão política, mas não só uma divisão política, mas também uma divisão geográfica. O Brasil ficou meio dividido aí em norte e sul, beleza? Lembrando que o cara que está atualmente como ministro da Saúde, né, de forma interina, ele cometeu um erro aí de geografia, né? Ele parece que ele não foi muito bem na área de geografia durante o ensino fundamental dele, não, né? E falou um pouquinho de besteira aí sobre clima no norte e nordeste brasileiro. Mas coisas que acontecem. Voltando aqui, contei no 9º ano. É uma história maravilhosa, gente. A história do brigadeiro, sempre quando eu como um brigadeiro, eu lembro, né, do Eduardo Gomes, grande fera. Bem, voltando aqui, né, então na regência trina permanente, nós tivemos a manutenção do brigadeiro Francisco de Lima e Silva e, né, a entrada do Braulio Muniz e do José de Costa Carvalho, dividindo o Brasil aí meio em norte e sul, mas mantendo essa pegada, 2 políticos e 1 militar, ok? Bem, nessa fase da regência trina permanente, um dos atos mais importantes, uma das situações mais interessantes, foi justamente a criação da Guarda Nacional, beleza? Isso porque a Guarda Nacional, que foi criada aqui em 1831, ela teve muitos reflexos. Nós sofremos reflexos da Guarda Nacional até hoje, beleza? Então, por conta disso aqui, de 1831, nós ainda sofremos reflexos políticos, tá bom? Por quê? A Guarda Nacional, né, ela foi criada pelo ministro da Justiça, o Diogo Feijó, beleza? E o Diogo Feijó, ele acabou se inspirando um pouquinho na Revolução Francesa. Não sei se vocês recordam, mas estou torcendo que sim. Quando, né, o terceiro estado se retirou para uma assembleia, né, quando eles se retiraram para a sala do jogo da tela e se declararam em Assembleia Nacional Constituinte, eles fizeram 2 coisas. Eles cancelaram o exército do rei e criaram a Guarda Nacional Francesa. O Diogo Feijó se inspirou na Revolução Francesa. Ele criou a Guarda Nacional, beleza? A Guarda Nacional Brasileira. Essa Guarda Nacional, diferente da francesa, porque na francesa, né, quem liderou foi a burguesia, mas nós não tínhamos burguesia para isso. Então, aqui no Brasil, quem liderou a nossa Guarda Nacional foi a elite agrária. E aí, esses aristocratas regionais, estaduais, né,
vamos chamar de provinciais, que seria o termo mais correto, eles recebiam um título, uma patente de coronel, e em troca iriam ajudar na defesa do Brasil. Como o Brasil não tinha um exército, né, não tinha exército suficiente, não tinha dinheiro para ter um exército, o Diogo Feijó criou aí, né, um exército de reserva, um grupo aí paramilitar. Então, né, a Guarda Nacional era formada pela aristocracia, esse fazendeiro armava os seus funcionários e eles lutavam caso fosse necessário. Em troca, o cara ganhava essa patente de coronel. Essa patente de coronel, dada a esse aristocrata, começou a ser transmitida de forma hereditária, né, de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente, criando um fenômeno político lá da República que vocês estudaram lá no nono ano, né, chamado de coronelismo. Nós estudamos isso lá no nono ano, coronelismo, beleza? E o coronelismo, que foi, né, a base de sustentação da Primeira República Brasileira até a Revolução de 30, ele acaba demonstrando até hoje algumas características, beleza? Quando aquele político vai lá e promete dar alguma coisa a uma determinada família em troca de votos. Isso é uma característica do coronelismo, e o coronelismo surgiu da Guarda Nacional. Por isso que eu falei que nós temos resquícios na nossa política até hoje da Guarda Nacional do Diogo Feijó, beleza? Então a parada é muito mais profunda do que a gente imagina sempre. Então, a Guarda Nacional foi uma milícia formada pela aristocracia, criada pelo ministro da Justiça, o Diogo Feijó, com o objetivo, né, de ajudar o exército. E contra o que eles lutariam? Contra, né, os movimentos populares e para manter a ordem e a unidade territorial, ou seja, para o Brasil não se fragmentar e para lutar contra os movimentos como a cabanagem, como a balaiada, como a sabinada, beleza? Para lutar contra esses movimentos e para manter o Brasil unido, para o Brasil não se fragmentar e não dar origem a outros países, beleza? Então, nós temos os fazendeiros armando os seus funcionários para lutar contra o quê? Contra os movimentos populares e para garantir, né, a manutenção da ordem e da unidade territorial. Ok, galera? Guarda Nacional tranquilo? Vamos retomar aqui. Então, Guarda Nacional, criada pelo Diogo Feijó, que era o ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó, era formada por membros da elite brasileira, da aristocracia, tá? Que em troca da ajuda recebiam uma patente de coronel. Beleza? Eles tinham como objetivo reprimir os movimentos que acontecessem no Brasil, aqueles movimentos que o exército não daria conta, e aí a Guarda Nacional ajudaria, e para manter a nossa unidade, beleza? Territorial e a ordem no país. Tranquilo? Então, o Diogo Feijó ele criou a Guarda Nacional. Só que o Diogo Feijó ele sofreu uma oposição muito grande, né, dos regressistas, principalmente aquele grupo lá, né, que nós chamamos de restauradores. O José Bonifácio ele batia muito politicamente no Diogo Feijó, que acabou deixando a regência trina permanente, beleza? Ele não resistiu à oposição e abandonou o cargo de ministro da Justiça, mas ele vai voltar daqui a pouquinho. Aconteceu também, durante essa fase, uma emenda constitucional, beleza? O ato adicional de 1834. Então, 10 anos depois da Constituição, né, foi estabelecido aí um remendo na Constituição, um texto adicional. O que esse texto adicional fez em 1834? Ele criou as assembleias legislativas provinciais, deu autonomia às províncias. Em 34, Dom Pedro faleceu, beleza? Então, os restauradores
foram enfraquecidos. Os liberais aproveitaram o contexto e conseguiram dar autonomia às províncias. Suspendeu o poder moderador, mas é uma coisa meio óbvia. O poder moderador, ele era exclusivo do imperador. Se nós não temos imperador, não tem um motivo de ter o poder moderador. Então, durante o período regencial, o poder moderador foi suspenso. Isso porque, no ato adicional, a regência trina foi transformada em regência una. Então, para garantir que esse regente uno não utilizasse o poder moderador, ele foi suspenso porque ele era exclusivo do imperador. Acabou com o Conselho de Estado, aquele grupo formado, né, por membros de grupos opostos de oposição política, transformou a regência trina em regência una e criou um município neutro, a capital do Brasil, né, o Rio de Janeiro, beleza? Então, quais foram os eventos mais importantes do ato adicional de 34? Criação da Assembleia Legislativa Provincial, tá bom? Autonomia para as províncias, suspendeu o poder moderador, transformou a regência una em regência, transformou a regência trina em regência una e criou o município neutro, o município do Rio de Janeiro, beleza? Quem fez o ato adicional? O parlamento, beleza? Os liberais e conservadores, né, os liberais moderados ali que estavam se dividindo em conservadores e liberais, eles votaram e aprovaram esse ato adicional, beleza? Então, o parlamento fez essa adição à Constituição de 24, beleza? Então, aqui ó, nós temos o José Bonifácio, o Diogo Feijó, o Araújo Lima, várias figuras políticas brasileiras participando aí da criação dessa emenda constitucional, desse ato adicional aqui. Beleza, Letícia? Bem, meus amores, vamos fechando por aqui, né, a nossa primeira aula. Na segunda aula, nós vamos continuar aqui a partir das regências unas, vamos falar das revoltas que ocorreram no período regencial, ok? E eu vou ver também se eu consigo produzir um resumo, um textinho para vocês, né, ou produzir, ou ver se eu tenho alguma coisa pronta aqui no computador, para enviar para vocês também, para servir também como um apoio aí nos nossos estudos sobre o período regencial brasileiro, tá bom? Então, até daqui a pouquinho, tá? E tchau, tchau. Se tiverem dúvidas, depois vocês me mandem aqui no chat, pode me mandar no privado do chat para não ficar sem graça, com timidez aí, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Até daqui a pouquinho.